Boa noite a todos. Eu sou o Valente, legendário 14.355. Recebi esse convite pouco usual, né, para falar sobre gula, né? Falar sobre essa questão de que o crente não bebe, não fuma, mas às vezes dá prejuízo, né? Não sei se foi alguma coisa aí do lanche, alguém que estava fazendo papelão, mas enfim. Eu aceitei, né, esse desafio, trouxe aqui comigo um colega que tem mais condições de falar da parte médica, né, apesar de nós dois sermos médicos, mas eu não sou palestrante, não sou pastor, mas eu sou movido pelo estudo da palavra de Deus. Então, quando eu tive essa proposta, né, eu formulei algumas questões, né? Será que cristianismo tem a ver com comida? É relevante esse assunto? Será que Deus se preocupa com o que você come? Com a forma como você come? Com a quantidade que você come? E analisando é bem fácil nós entendermos como a comida tem a ver, né? Como é que foi o primeiro pecado do homem? Quem lembra? Ninguém lembra? Não é maçã, meus irmãos. Misericórdia, a Bíblia não fala que foi maçã. Só precisa fazer escola bíblica aí, né? Eu sei, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é porque o mundo fala isso. Mas a gente tem que desformatar muitas coisas que o mundo fala. O primeiro pecado foi pela boca, foi por um alimento. E se nós olharmos assim a vida de Jesus, Jesus era um cara que ia em festa. Jesus começa o ministério dele num casamento. Inclusive, foi um fornecedor para o casamento ali para continuar, né? Jesus era um cara que era festeiro. Ele gostava de ir na casa das pessoas. Ele foi na casa de 2 cobradores de impostos, Zaqueu e Levi, né, Mateus. Ele foi na casa do Simão leproso. Ele foi na casa de Lázaro não sei quantas vezes. Então ele gostava, né, de uma boca livre, gostava de comer. Tanto que os inimigos de Jesus chamam ele de beberrão e comilão. Então ele devia mandar bem. Mas, como vocês devem concordar, Jesus foi homem como nós, porém, sem pecado. Amém? Todos concordam com isso? Jesus não cometeu pecado. Então, há uma forma correta de nós nos portarmos à mesa. E, enfim, eu fui do início, eu quis ir atrás, né? Não apenas focado na gula, até o nosso irmão que pregou na segunda passada fez um spoiler, né? Fez uma antecipação, uma sensibilização aí, que foi pelo Espírito Santo, porque não era combinado, né? Já falou um pouco do que é a gula, que está relacionada com o domínio próprio, mas eu quis ir no início. E o início é literalmente em Gênesis. Quem está fazendo o desafio de 300 dias? Tem gente aí? Amém. Já leram Gênesis hoje, né? Certamente. Todo mundo em dia com a leitura. A primeira referência que eu vou puxar hoje está em Gênesis capítulo 1, verso 29. E que Deus fala assim: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com semente. Elas servirão de alimentos para vocês. Quem aqui tem filho? Quase todo mundo, né? Acho que proporcionalmente é mais até do que a outra turma. Eu sou pediatra. Meu papel, em grande parte da minha vida, foi ensinar os pais a darem comida para os filhos. Então, eu olho para esse texto aqui e eu vejo Deus como pai orientando Adão e Eva. Adão e Eva eram inocentes. Adão e Eva talvez fossem como crianças, né? Podia comer terra, podia comer minhoca, né? Quando a gente está ensinando os filhos essas coisas. Não, esse não, filho. Pega a pedra, põe na boca, não tira. Né? Oferece uma banana, oferece um limão, faz aquelas caretas. Não é fantástico ser pai, fazer isso? Imagina Deus no seu amor, ensinando o homem desde o início. Então, sim, Deus se importa disso. A palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 1, verso 19, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus quer nos ensinar. Fala para o teu irmão aí, Deus quer te ensinar a comer. E é isso que vocês vieram fazer aqui hoje. Próximo.
Veja que nesse início era erva, fruto e semente, era só vegetal, realmente, tá? Porque talvez o homem nem precisasse comer. Veja, eles estavam juntos à árvore da vida. Vocês concordam? Eles estavam na presença de Deus constantemente. Mas Deus não fez a comida só para o sustento. Deus fez também para prazer. Por isso Ele nos deu paladar, né? Então, talvez aquilo fosse um brinde para o homem. Aquilo fosse um presente de Deus. Não havia essa necessidade. Também a produtividade da terra vai ser diferente de quando eles pecarem. A produtividade antes da terra, antes do pecado, não tinha erva daninha, não tinha inseto que destruía a lavoura. Então, provavelmente, é possível que esse alimento ele tinha mais conteúdo, ele era mais do que suficiente para o homem. Eu estou dizendo isso porque tem gente que pega um versículo desse que não tem nada a ver com veganismo. Existe igreja existe uma igreja forte em Nova York, existe igreja no Brasil de igreja vegano-cristã. Parece piada, né? O cara nem para pôr cristã vegana, né? Ficava um pouquinho menos feio. Queridos, veganismo não tem nada a ver com os nossos princípios cristãos. Existe uma ideologia por trás. Eu estou falando isso porque teu filho, teu adolescente, teu jovem, talvez um dia chegue na tua casa e fale, pai, você é vegano. E depois você acha, que bonitinho. Há uma ideologia por trás. É diferente de vegetarianismo, por isso que eu pus aqui. Tá? Daniel foi vegetariano. Daniel falou, eu não vou me contaminar com a comida do rei. Ficou ali, né? Tem muita gente que já fez o jejum de Daniel. Eu já fiz, é uma bênção. Você dá uma desintoxicada. Provavelmente, Daniel comeu a vida inteira vegetal, porque você acha que eles iam fazer... Não é igual hoje, né? Você não come glúten, eu vou fazer uma dieta para você. Você não come açúcar, ele faz outra dieta. Você acha que na Babilônia os caras iam fazer isso? Talvez Daniel passou a vida comendo vegetal. E não há nada de errado nisso. Então, não é o hábito. Eu quero alertar vocês o que há por trás. Existem ideologias, os valores fundamentais de moral são diferentes dos nossos. Então, tenha isso na sua cabeça. Não dá para a gente explorar. Se alguém quiser conversar depois, a gente conversa. Mas nós precisamos estar atentos como o mundo usa, às vezes, até a palavra de Deus, né, o diabo, para distorcer coisas que são incompatíveis. Próximo. Depois de Adão e Eva pecarem, o mundo mudou, tá? Como vocês bem sabem. E a natureza humana e animal se transformou em violência, se transformou em um mundo difícil, tosco, iracundo, né? Uma palavra bacana, iracundo, cheio de ira. E chega num ponto que Deus não tem outro jeito senão reiniciar o sistema da Terra, né? Deu um reboot ali na plataforma, vamos fazer de novo. Ele faz isso através de um dilúvio. Como vocês conhecem, a história de Noé. Noé arrecada todos os animais que existiam, põe na arca, salva os animais, salva uma pequena quantidade de seres humanos. E, após tudo isso, Noé desce da arca e oferece um sacrifício ao Senhor. E após o sacrifício, Deus fala assim, ok, Noé, você fez o que eu te mandei. Muito bem. Então agora, os animais, a vida está na tua mão. Você faz o que você quiser com ele. Você pode matá-los todos para comer. Todos podem ser o teu alimento. Só que tem um limite nisso. Você não vai comer ninguém com sangue. Tá? O que eu vejo aqui? Deus ele está dando autoridade para Noé como o homem tinha, como Adão tinha. Adão foi colocado para gerenciar, ele era um preposto de Deus. Tá? Ele era alguém que Deus colocou para administrar as criaturas da terra. E quando ele peca, ele perde esse lugar. Agora, novamente, Deus fala para Noé, olha, os bichos só existem hoje porque você salvou. Então, você tem autoridade para fazer o que você quiser com um limite. Tá? Eu não posso deixar de falar que essa ideia me lembra
o nosso resgatador, o nosso Salvador, que nos livrou da ira divina, que estávamos destinados à morte e nos salvou. E por causa disso, Ele tem todo o direito sobre as nossas vidas. Ele merece toda a nossa devoção, Ele merece tudo que podemos dar com a nossa vida, porque Ele nos salvou. Fechar esse parêntese. Continuando aqui, esse limite que Deus coloca é, primeiramente, para honrar a Deus, porque Deus é o dono da vida. Então, o sangue pertence a Deus. É um princípio tão importante que quando você vê essas obras de feitiçaria, pessoal que mexe com o ocultismo, eles sempre usam sangue. Sabe por quê? Porque o diabo quer roubar aquilo que pertence a Deus. Ele quer abstrair aquilo que é de Deus, né? Então, existe esse conceito de que a vida, que o sangue é sagrado, tá? Continue naquele, não mude. Mas Deus, então, Ele fala para o homem que a vida pertence a Deus, ele não vai comer os animais com sangue. Também tem um aspecto de não ser voraz, de não ser... Você não é um animal estúpido, você não é um tiranossauro rex para chegar em casa, quero comer. Né? Há esse aspecto também de frear um pouco a voracidade, porque se você tem que tirar o sangue, você não come imediatamente, você não come cru. Tá? E também o sangue ele vai ser a base depois de toda a teologia do sacrifício, que também vai chegar até Jesus. Todo pecado precisava de uma oferta, de uma vida que era morta para limpar e purificar o pecado. Próximo. Nós temos ali a história de Saul, não sei quem vai lembrar, em 1 Samuel 14, que fala aí dessa questão da voracidade. Né? Saul fez um voto, quem lembra da história? Saul faz um voto de que ninguém ia comer, todo mundo ia fazer jejum no meio da guerra, né? Só ele mesmo para ter essa ideia. E, de repente, o filho de Saul está comendo mel e os caras olham, nossa, o que você está fazendo? Ele fala, nossa, olha como eu recuperei o vigor. E daí o exército de Israel começa a matar os animais e comer ali, né? De uma forma boçal, de uma forma descontrolada. E aquilo diz que aquilo entristeceu o Senhor, porque eles estavam fazendo da forma errada. Daí chega o sacerdote e fala assim, vamos pôr ordem nesse negócio, eu vou tirar o sangue e daí vocês comem. Né? Então, existe essa questão também da voracidade. Né? Existe também um respeito à vida. Né? Não é porque você pode matar um animal que você faz o que quiser com ele. Existem alguns alimentos exóticos, alguns pratos, não sei se vocês já viram isso. Eu vi alguns vídeos na internet, principalmente na época da pandemia, que são assim, de comer animal vivo. Né? Você acha que isso agrada a Deus? Você acha que isso pode vir de um homem que é dirigido pelo Espírito de Deus? Não, né? Porque mesmo Deus ele se importa com os animais. A questão do sangue é tão importante que os povos do Oriente Médio até hoje fazem um processo especial para matar o animal. No povo judeu se chama cacherização. Né? Então, há todo um processo, é complexo, gasta dinheiro nisso para não incorrer nesse pecado. Bom, nós podemos pensar que isso é apenas para o povo do passado, mas existe sim pessoas, pastores, pessoas sérias, não é o caso dessa igreja, mas que entendem que o sangue ainda não é para ser comido nos dias de hoje. Eu vou fazer só uma enquete aqui. Quem gosta de alcatra mal passada? Carne mal passada. Olha, também tem mais gente desse lado aqui. Eu vou segurar essa resposta aqui, tá? Será que comer carne com sangue pode nos ser pecado para nós? As pessoas que defendem a questão da carne com sangue usam o texto de Atos, capítulo 15, verso 20, que é a orientação do Concílio de Jerusalém. Tá? Então, é um texto histórico, é um texto narrativo. Você não vai achar nada disso nas cartas de Paulo. Você não vai achar isso em nenhum texto pastoral. Tá? Eu acho que o conceito importante que nós temos nesse texto aqui
é que a autoridade, a liberdade que Deus nos dá, sempre implica em uma prestação de contas. Noé recebeu a condição de dominar sobre os animais, mas ele teria que prestar conta a qualquer vida, seja de homem ou de animal, desnecessária que ele matasse. Próximo. Saímos ali de Noé e até o capítulo 11 ali de Gênesis, nós vemos que a humanidade só vai de mal a pior, ladeira abaixo. Então Deus pega uma família, que é a família de Abraão, e fala assim, através de Abraão eu vou abençoar o resto da terra. Eu vou abençoar, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele pega Abraão, faz um povo a partir de Abraão, vocês conhecem a história, eu espero, vão para o Egito, no Egito são escravos, ficam 400 anos, chamam um libertador, leva um tempão para nascer Moisés. Moisés vem e liberta o povo e leva para o deserto. Agora nós chegamos em Levíticos, tá? Uma passagem bem rápida. Em Levíticos, Deus fala, eu quero habitar com esse povo, eu quero morar com vocês. Mas existem regras, porque o santo dos santos não pode ficar em qualquer lugar. Então Deus estipula uma regra para vestir, uma regra para acordar, para dormir, para comer, para todo tipo de coisa. E ele estabelece uma lista de animais considerados impuros e puros. Em Levíticos 11 você encontra isso. Não há uma explicação da Bíblia por que esses são impuros e por que os outros são puros, por que dá para comer gafanhoto e não dá para comer camelo. Tá? Mas é intuitivo. A maioria dos animais você entende que ou é por uma questão sanitária, ou são animais que estão relacionados de alguma forma com a morte. E o Deus, que é a vida em absoluto, não pode ter nada relacionado com morte. Entendido isso? Tranquilo? Eu digo isso porque tem gente que ainda coloca animais proibidos na vida dos crentes. Tá? E não há problema nenhum com isso. O problema é a pessoa que quiser fazer a sua cabeça, te forçar, te colocar peso no coração. Tá? Porque nesse aspecto desses animais, as cartas de Paulo e as cartas gerais são bem específicas em dizer que isso não serve mais para nós. Isso é sombra do que haveria de vir do sacrifício de Jesus e outras coisas assim. Mas a mensagem que nós tiramos desse texto de Levíticos 11 é que Deus quer fazer parte de todas as coisas na sua vida. Deus quer entrar na tua sala de jantar. Deus quer entrar naquele lugar que você foi visitar um amigo e ali se manifestar. Porque você vive em santidade, você é uma porta para o agir de Deus. Próximo. Olha o que o apóstolo Paulo fala para Colossenses. Portanto, não permitam que ninguém, fala para o teu irmão, ninguém vos julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração de luas novas, ou dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, meu irmão, não deixa ninguém te aprisionar. Eu já tive pessoas, eu não estou falando, eu tenho na família adventistas, pessoas do judaísmo, não há problema nenhum. A gente respeita, faz um porco vegano, faz um brócolis, faz um pernil assim, né, de legumes. Não há problema, tá? O problema é quando essas pessoas querem te aprisionar. Eu já tive experiência de gente que nem era nada disso, não era nenhuma dessa doutrina, mas vem me falar, não, você sabia que você não pode comer tal coisa? Da onde? Sim? Não, porque... Eu falei, cara, eu estou no Novo Testamento. Não, mas é que quando nós conhecemos Deus mais profundamente, daí nós conhecemos alguns detalhes que Ele não gosta. O que a pessoa falou, né? Eu estou nesse nível aqui, você, reles mortal. Né? Não deixem isso, né, entrar na cabeça de vocês, nem da tua família. Próximo aqui. Outro texto, tá? E tem vários textos. Olha que interessante aqui. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Você sabe que Paulo, tecnicamente, ele ensina que até aquilo que foi oferecido a ídolos, você pode comer, desde que você não saiba. Você comeu por engano, você orou, deu graças,
está santificado. Tá? Tecnicamente, tipo um frango da esquina ali, se você comeu, alguém pôs na tua comida, não precisa ter medo, porque tudo é santificado com ações de graça. Veja o poder da oração, o poder de dar graças. Você sabe que o judeu, quem vê The Chosen, vê toda hora isso, né? O judeu ele tem uma oração específica, né? Para quando vai agradecer, né? Ele fala assim: bendito seja o Senhor Deus, Rei do Universo, que da terra tira pão. Essa provavelmente é a oração que Jesus deu ali, quando diz que ele deu graças e partiu o pão com os discípulos na ceia, quando ele deu graças e multiplicou os pães. É a oração que Paulo deve ter feito ali no navio, quando ele fala assim, olha, em Atos capítulo 21, né, se eu não estou enganado, que ele fala assim, vocês não comeram há 14 dias, comam. E daí ali diz o texto, e dando graças na presença de todos, repartiu os alimentos. Eu quero saber, você dá graças a Deus? Você entende o teu alimento como um milagre de Deus na tua mesa? Como a provisão de Deus na tua mesa? Se você não tem esse hábito, meu irmão, você precisa ter. E sabe o quê? Você precisa ensinar os teus filhos a fazer isso. Esses dias eu estava na célula lá, chegou os adolescentes, sabe como é que é adolescente, né? A gente não tinha acabado, tudo como já foi atacar a mesa ali. Eu falei, cara, peraí, nós somos crentes. Nós oramos antes de comer. Né? Porque isso abençoa, isso cria valor. Tá? O teu filho não pode ser aquela criança que quer, dá uma mordidinha, não quero mais. Hoje a geração é assim. Hoje nunca teve tanta seletividade alimentar. E eu acredito que um dos motivos é porque o alimento ele é banal. O alimento é muito barato. Está cheio nas casas da gente. Vai pensar se uma criança fazia isso na Segunda Guerra. Vai pensar se uma criança da nossa geração, dos nossos pais, né? Comiam e jogavam fora, cuspiam comida. Você tem que ensinar para o teu filho que o alimento é um bem, e é um bem que vem de Deus. E por isso nós agradecemos. Eu não vou aprofundar a questão da gula, porque o Baba vai assumir essa parte, vai falar da parte fisiológica, mas é bem nítido na Bíblia a questão de glutonaria. Né? Jesus fala assim, tende cuidado para que nenhuma glutonaria ou bebedice se apoderem do seu coração, e aquele dia, o dia do julgamento, vos pegue desprevenidos. Ele coloca bebida junto com glutonaria, junto com pecado, de modo geral. Né? Isso em Lucas capítulo 21. Há o texto também, um texto que eu acho fantástico, que é em Provérbios 23:1, que fala assim, se estiveres na mesa de uma autoridade e és homem glutão, põe uma faca na sua garganta. Né? Tipo, palavras fortes mesmo. Por quê? Para o cara não fazer uma má impressão. O cara que come sem controle, né? Se cuide, modere. Agora, pense em quantas vezes nós estamos diante de uma autoridade muito maior. Né? Nós estamos diante do Rei dos Reis, ali. Você está num momento de célula. Acabou a célula, a presença de Deus está ali. Você está num casamento, você está numa celebração da tua igreja, e você é um glutão, e você perde um relacionamento com aquela autoridade, com aquele que deveria ser realmente digno de todo respeito. Então, a glutonaria, na época de Paulo, era comum os romanos comerem, vomitarem e comerem de novo. Eles tinham até recipiente para isso. Né? Hoje não é o nosso caso, mas o que o excesso de comida e talvez a comida errada está fazendo sobre o nosso corpo, e se está nos prejudicando, até que ponto nós estamos sendo coniventes com o pecado. Amém? O Baba vai dar continuidade aqui, irmãos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcos Babá, tá? Então, aqueles que não sabem disso, meu nome é Marcos, tá? Mas todo mundo me chama só de Baba. Então, se chamar de Marcos, eu acabo nem respondendo, porque eu nem sei quem que é esse cara. Então, é Baba, acabou, tá? Bem, a minha parte aqui, eu trabalho com essa parte mais de nutrologia e medicina esportiva. E eu recebo algumas situações em consultório que acabam impactando muito de maneira, parece pequena, mas de maneira geral em toda a sociedade. Tá, vamos começar do zero. Né? Fomos expulsos do paraíso. Fomos expulsos do paraíso. E aí?
Quem é legendário aqui, vai para a montanha. O que vocês encontram na montanha para comer? O que tem na montanha para comer? Vocês encontram um jardim cheio de frutas e uma churrascaria, ou alguma ou pomares de desviar um pouquinho, né? Mas pomares de maçã, pomares de abacate. Não temos, gente. O que nós viemos desde muito tempo atrás sendo falado? O que a parte de alimentação se fala? Coma a cada 3 horas? Lembram disso? E aí fala assim, não, os cristãos, esse negócio de fazer jejum é besteira. Tem que comer a cada 3 horas. Não é isso que muitos escutaram durante muito tempo? Hoje, em 2015, saiu um trabalho sobre jejum intermitente. Foi prêmio Nobel de Medicina, falando sobre jejum. E ele mostrando os benefícios do jejum. Falando sobre os benefícios de você ter um momento de limpar o seu organismo, onde o teu cérebro vai funcionar melhor. Por quê? Porque se você pensar no nível fisiológico, o que acontece quando você faz jejum? O teu cérebro fica mais atento. Por quê? Porque você está caçando. Você tem que observar onde tem comida. E o teu cérebro começa a ficar mais ativo. Então, se você for pensar, né, o que está na Bíblia, e muitas das coisas hoje fazem sentido. Que antigamente o pessoal, não, isso aqui não faz sentido nenhum. E hoje nós sabemos que fazem. Se Deus, quando Ele criou o ser humano, certo? Há 250 mil anos atrás, há muito tempo atrás, lá se Ele teve uma população, e estivesse nessa população 2 pessoas, 2 grupos, que iam falar assim, olha, um come mais do que devia, o outro não come só o suficiente. Quem sobreviveria? Não. Era aquele que comia a mais. Tá? Por que isso? Porque tinha inverno, não tinha inverno? Tinha o inverno, tinha momentos de pouca oferta de alimentos. Então, aqueles que conseguiram armazenar, sobreviveram. Quem sobreviveu, então? Fomos nós. Nós sobrevivemos. Só que Deus colocou para nós o quê? O nosso cérebro. Inclusive, parte do que o Valente falou, em relação à carne, sabe que parte dessas, o domínio que Deus deu para nós sobre os animais, inclusive também para se alimentar, certo? Serviu para que aumentasse nossa capacidade. Sabia que sem a carne, sem o ferro da carne, nós teríamos, talvez, não ter evoluído tão bem a parte frontal do nosso cérebro? Tanto que hoje muitos pediatras têm que repor para as mães, né, e para ter ferro para dar para os filhos. Bom, gente, para vocês terem uma ideia, até as grandes navegações, até o momento das grandes navegações, não se tinha açúcar, vocês sabiam disso? Não se tinha açúcar, o açúcar veio depois, do ciclo do açúcar. Então, o açúcar era uma coisa, assim, preciosa naquela época. Tanto que muita gente ficou, né? Ficou rico com o açúcar. Só que, quem tinha acesso ao açúcar? Só os ricos. Tanto que tinha vários filmes mostrando lá a pessoa com mais posse entrando dentro lá e os pobres olhando o cara levando o pirulito. A vozinha que guardava o açúcar lá em cima. Aquele sovina que fala, não, só pode colocar uma pedrinha de açúcar no chá. Então, ou seja, isso em 100 anos mudou. A indústria soube achar uma mina. E em 100 anos de industrialização, o que é a coisa mais barata que nós temos hoje? Talvez uma paçoca? Custa quanto? Qual que é a coisa mais barata no supermercado? Miojo. E aí nós temos todo um processo de industrialização. Eu falo assim que o diabo age nos detalhes, gente. Age nos detalhes. Né? E em tudo. Inclusive na alimentação. Se você coloca lá que sobre a parte de matar. Matar é um pecado. Mentira. Né? Ou seja, isso é visível. Né? A pornografia, ou seja, tem várias coisas que você sabe que aquilo é pecado. Mas, e quando você é dominado por exemplo, uma droga, é pecado? Sim, é pecado. E alimento, ele pode se tornar uma droga? Pode. Teve um trabalho mostrando assim, 2 grupos.
um grupo que era do pessoal das drogas. E outro grupo, um pessoal que era, entre aspas, dos gordinhos. Tá? De um lado, então, botaram um monte de drogas, de imagens de drogas, e do outro lado botaram um monte de alimentos. Tipo assim, pizza, guloseimas, bolo, panqueca, o que você, pastel, o que vocês quiserem. Certo? E aí olharam na ressonância magnética, onde ativou o cérebro dessas pessoas. Adivinhe? O mesmo local. Perfeito, o mesmo local. A área de sistema de recompensa, a área do prazer. Já escutaram isso já, né? Então, ele ativa justamente o mesmo local. Aí começaram a pensar, se um tratamento de um é uma coisa, o tratamento de outro é outra coisa, então, vamos começar a ver como que cada um trata de outro, para tentar começar a entender, porque às vezes parece que você domina a comida. Parece. Mas quando você vai ver, a comida está te dominando. Quer ver como que ela te domina? É nos detalhes, gente. Aquela história assim, nossa, eu cheguei cansado em casa, trabalhei um monte, sustento a minha família, sou um bom pai, eu mereço comer isso. A outra coisa, né? Digo assim, estou numa festa, né? Hoje é um dia festivo, estou triste, estou alegre, estou num momento com meus amigos. Só um pouquinho não vai fazer diferença. Eu falo que se só um pouquinho é o mais perigoso. É aquele negócio que é que nem cartão de crédito. Que você compra um negocinho, e vai esquecendo que você comprou semana passada. E quando você vai ver o final do mês, a conta está grande. E você nem lembrar das compras que você fizeram. E a comida funciona a mesma coisa. Come um pouquinho aqui, quando você fala, já não comi nada. Não é isso? Você pensa, não comi nada. Eu não como nada. Como que eu estou ganhando peso? Como que eu estou diabético? Como que eu estou hipertenso? Né? Vocês terem uma ideia, essa indústria é tão forte que nos Estados Unidos, mais de 50% da população é sobrepeso. Então, lá onde se tem a maior porcentagem por habitante em relação a infarto e AVC, diabetes e o restante. E há outros países onde, que vai colocar lá, o pessoal do Japão e da região ali do Mediterrâneo, é onde tem maior sobrevida. Lá não tem infarto, mas que é menos de 1% de infarto. Mas, em compensação, pegaram o japonês, levaram para os Estados Unidos, pegaram os que foram para os Estados Unidos, começaram a comer comida americana normal, o que aconteceu? Infartou igual, gente. Então, não era genética. Né? Mas lá no Japão, tem outros problemas. Lá eles têm câncer gástrico. Talvez um dos maiores problemas deles é câncer gástrico. Porque a industrialização também levou a conservantes e outras coisas. E eles começaram a ter problemas também. E hoje eles têm um processo todo de reeducação alimentar também. Toda cultura tem partes boas e ruins. Nós temos que saber pegar coisas boas de cada lugar. Sair da caixinha. Porque se você toda vez faz a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. A minha ideia, que é lá, qual o objetivo final de qualquer reeducação, é que você, vou deixar um exemplo aqui, vai lá no buffet, aí lá tem no buffet, aí você vai lá pegar arroz, feijão, salada, batata, carne, macarrão, sei lá, que seja, tá? Eu não quero que seja assim, gente. Não pode ser assim. Quando você for no buffet, tem que ser, hoje eu quero comer isso, hoje eu não quero, hoje eu quero, hoje não quero, a decisão seja sua. E não seja uma coisa automática que você vai fazer todo dia a mesma coisa. Você tem que dominar e não ser dominado. Porque aí mora o pecado. O pecado não é você comer, e sim, certo? Você ter o vício dele, você ser dominado por ele. Porque você lembra aquele negócio lá, cara, Deus, cada um tem seu calcanhar de Aquiles, todo mundo, tá? Tipo, o meu, eu sempre falo, é a melancia. Gente, eu amo melancia, certo? Então, o que eu faço quando você não quer? Você evita. Né? Eu sempre falo assim, que na palestra, o Valente me corrigiu a palestra passada, que há 2 semanas atrás foi falado sobre pornografia, não é isso? Se você sabe que é um problema, o que você faz? Você vai evitar, você foge dela. Né? Eu sempre dou exemplo de um amigo meu, que ele é advogado, e lá onde ele trabalha, tem uma escada, e diz que tem uma juíza, que ela sempre vem com uma saia, e todos os advogados ficam atrás dela. Tem aquelas escadas, como chama, vazada, né?
E ele fica olhando para baixo assim. Aí o pessoal fala, cara, você tem algum problema? Você não gosta? Eu falei, não, o problema é ao contrário, eu gosto demais. Eu tenho que me afastar. Criar estratégias para que você não caia em pecado. E alimenta a mesma coisa. Se você vai lá, de propósito, passa um lugar, não, hoje é dia como chama? Dia do lixo. Certo? Ou seja, aí você fica ansioso o tempo todo para chegar aquele dia que é o dia do lixo. Será que isso você está fugindo? Bom, gente, vamos lá, pode ir o próximo. Aqui eu deixei em relação ao que é hoje, né? O que aconteceu? Que tem mudança que teve em 100 anos? Nós, desde a época lá dos homens das cavernas, entre aspas, até agora, né? Gente, hoje nós temos geladeira, nós temos iFood, nós não precisamos mais ficar armazenando mais nada. Nós temos supermercado, a geladeira, que a gente consegue acumular coisa na geladeira, você não precisa mais disso. Nossa cabeça, Deus nos deu a consciência e a inteligência para sabermos dominar e saber fugir. Ou seja, então o pecado é nos detalhes. E é onde ele coloca, eu falo assim, essas duas vozinhas que o diabo às vezes fica colocando lá. Você merece, só um pouquinho. Próximo. Tá? Pecado próximo, já comentamos isso aqui. E dicas. Uma delas, tome água. Vocês escutaram tantas vezes isso, né, gente? Tome água. Né? A água vai ajudar em várias coisas, inclusive também de melhorar o metabolismo. Se você não tem água, não tem reação química. Então, ou seja, você para isso tem que ter água também, para que as coisas vão acontecendo. Certo? A outra parte lá, coma fruta. Evite suco, gente. Diz que Deus, quando fez a fruta, ele criou o veneno e a solução. Uma das coisas que a gente sempre precisou, o que tem lá na fruta? É a frutose, não é isso? É açúcar. É açúcar. Tá? Só que se você toma o suco, se você faz um copo de laranjada, né? Um copo de suco de laranja, você vai gastar umas 4 laranjas ali fazer. Se você pega aquele suco, bota na mão, ele mela de tanto açúcar lá. E aí esse açúcar, absorvido de uma vez só, vai fazer picos glicêmicos, picos de insulina e picos, ou seja, vai subir a glicemia e a insulina vai querer baixar. Esses picos insulínicos aumentam a chance de se tornar o quê? Diabéticos. Nesse caso, quando você come com o bagaço, você diminui essa absorção e você não consegue comer 4 laranjas. Você vai ser o suficiente e aquele bagaço faz com que aquele suco que está junto, certo, diminua o tempo de absorção e você diminui esses picos insulínicos. Então, como com o bagaço? Algumas frutas são bacanas em relação à parte de ser um termogênico. Por exemplo, a pessoa pode ter um índice glicêmico médio, mas que ele seja termogênico, tipo o abacaxi. Outras frutas, com esse bagagem, já tem baixo índice glicêmico, tipo a maçã, a pera, o melão. Né? Não estou falando que vocês nunca vão comer as outras coisas. Não estou falando que vocês não vão comer. Mas quando vocês forem comer, por exemplo, vou comer uma pizza, certo? Que seja legal, bacana, prazeroso, sem culpa. Se cada vez que você vai colocar o garfo na boca, fala assim, nossa, eu não devia estar comendo isso aqui, acabou a diversão, não é isso? Mas que não seja a regra, seja o que há exceção, que não seja todo dia. Senão vira um problema. Outra parte, ultraprocessados, gente. Ultraprocessados também. Quem é um pessoal mais idoso aqui, mais velho, né? A gente sempre fala, estou me incluindo que eu tenho mais de 50, tudo bem, né? Tem gente com mais idade, mas vocês têm uma lembrança da infância de vocês, de coisas, nossa, esse pão aqui é de um jeito. Hoje, tem várias comidas, que falam assim, não, isso aqui não é a mesma coisa. Eu falo da manteiga aviação. Manteiga aviação parece que era muito melhor que hoje. Hoje não parece a mesma coisa. Mas tem uma coisa que melhorou. O pão. Vocês pegaram o pão do passado e o pão de hoje, vocês veem que hoje se faz pães muito bons. E eu fui conversar com o pessoal da panificação. E realmente houve uma mudança na fabricação. Ultraprocessados que faz com que você queira voltar. E isso tem 2 alimentos que ajudam a contribuir com isso. E ele atinge o sistema de recompensa de maneira tão forte que você cria 2 comércios só com esses 2 produtos. Um deles é a farinha. Certo? Farinha faz centenas de alimentos. Faz doces, salgados, frituras, assados, o que você quiser. Então, se você tirar a farinha da padaria, da panificadora, é panificadora?
Não é. Se você tirar a farinha, só em volta de tudo, só da farinha aquilo lá. Outra coisa é o chocolate. O chocolate, se você tirar o chocolate da Cacau Show, sobra o quê? Então, só volta o show. Então, mas, ou seja, esses dois produtos fazem com que você volte. Qual é o carro-chefe da feira? O pastel. É o único que faz fila. É o único que faz fila. Ou seja, são produtos que sabem onde pegar você. Né? Então, é aquela história. Eles sabem aonde atingir. Isso nós temos que saber dominar. Porque senão se torna o quê? Um pecado. Uso de açúcares, certo? Como eu falei para vocês, antes das grandes navegações não tinha açúcar. O que eles adoçavam? Eles adoçavam com a própria fruta. Pegavam uma torta, botavam a pera, botavam a maçã, aquilo adoçava. Certo? Então, o exagero, às vezes, tem gente que vai botando açúcar lá no café, gente, até sobrar um monte de açúcar embaixo. E, além de tudo, saber que o açúcar, ele glica o colágeno. E envelhece mais rápido. Então, já tem mais essa ainda. Né? Porque o açúcar, ele acaba destruindo parte do colágeno que está na tua pele. Alimentos menores em glicemia. Tudo isso aqui baseado nisso, gente. Tá? E a última coisa que eu não coloquei aqui, tá? Ou seja, vai ter uma tabela de alimentos menores glicêmicos que talvez seria mais interessante para nós. Tá? Comer o bagaço, outras coisas ajudam nisso. Colocar um pouco de canela ajuda nisso. Tá? As dietas que o pessoal fala com mais proteína. Por que a proteína, o pessoal fala tanto de proteína hoje? Quando vocês vão comer uma coisa de açúcar ou álcool, ou até mesmo gordura, você vai gastar 1 de caloria e ele vai te dar 7 a 10 de caloria. Ou seja, então ele vai sempre ter um excedente. Quando você fala de proteína, carne, por exemplo, é 1 para 1. O teu organismo gasta 1 caloria, mas a proteína só te dá 1. Você entendeu, gente? Então, um prato onde é mais rico em proteína acaba tendo menor excesso de calorias. Não estou falando que é para todos, gente. Existem pessoas e pessoas. Eu estou colocando uma regra geral. Tá? Tem pessoas que eu preciso dar mais calorias. Se o cara é maratonista. Se o cara é um fisiculturista, vai ter que comer a cada 3 horas, porque manter aquela musculatura é difícil. Então, eu estou falando de uma maneira geral. Tá? Certo? A próxima, por favor. Aqui, alimentos de baixo desglicêmico, depois vai ficar amarelo de médio e depois de alto. Certo? E uma coisa importante, gente. O que acontece? Eu tenho uma mãe que chegou uma vez com os filhos. Sabe o que ela dava para os filhos dela o dia inteiro? Bolacha. Porque é mais fácil. Você abre o pacote e dá para a criança, do que você fazer uma comida. Aí ela não sabia que as crianças dela estavam obesas. E eu explicando para ela, eu falei para ela, até os 5 anos de idade você cria o paladar da criança. Depois esse paladar vai se enraizando até a vida adulta. Por isso que na vida adulta, às vezes, é difícil fazer mudanças alimentares. Porque você criou um hábito de infantil. E isso pode ser passado de pai para filho e de avô para pai. Ou seja, você cria uma família inteira obesa. E aí vai perpetuando isso para gerações seguintes. Às vezes, nós temos que quebrar esse ciclo. Quantas coisas nós temos que quebrar o ciclo? Né? Eu lembro do ranço que nós carregamos de família, a gente tem que identificar o ranço. E nós temos que quebrar isso aí. A alimentação é a mesma coisa. Próximo. E aqui as perguntas. Tá? O quanto você se dedica na qualidade alimentar de sua família e a sua? Você pratica atividades físicas para uma vida saudável ou para satisfazer suas necessidades de gula? O seu corpo, como templo do Espírito Santo, está bem cuidado? E o que você pretende fazer para melhorar? Eu tenho certeza, meus irmãos, tenho certeza que esta palavra falou com todos nós. Muito mais do que orientações de saúde, orientações médicas, há uma palavra de Deus em tudo isso que foi tratado. Há uma ministração do Senhor em tudo que foi tratado. E como nós sempre dizemos, quando nós viemos aqui a este lugar, nós viemos para o Legacy, nós queremos levar uma mensagem prática para a nossa vida. Prática. O que de prático que você aprendeu aqui? Que muitas vezes a gente tem atenção com outro tipo de pecado, outro tipo de dificuldade,
algo que desgraça que acontece, ali um camarada está preso na bebida, você vê aquela vida se desgraçando, uma família sendo destruída, aí você, não, isso eu estou longe porque eu sou cristão, eu sou consagrado, eu não bebo, isso aqui não vai me contaminar. Aí das drogas, você vê uma pessoa lá se recuperando na Cristolândia, escravo das drogas, também com a vida destruída. Não, isso também, drogas, isso aqui faz mal à saúde, isso aqui desagrada o Senhor. Na verdade, tudo aquilo que nos domina é pecado. Se a bebida te domina, é pecado. Se as drogas te dominam, é pecado. Porque toma o lugar de Deus na sua vida. E se a comida te domina, também é pecado. Porque ela toma o lugar de Deus na sua vida. E aí a gente se orgulha de dizer, não, o crente não bebe, não fuma, não usa drogas, não vai para a noitada, mas come que é uma coisa. Aí todo mundo, que bonito, come que só. A gente glamoriza o pecado da gula. A gente faz brincadeira do pecado da gula. E a gente não se dá conta que por intermédio deste comportamento, nós estamos blasfemando do nome do Senhor. O nosso comportamento de achar bonito, comer muito, comer desenfreado, que o crente come demais, que festa de crente é uma comilança, a gente acha bonito, sem se dar conta que o Espírito Santo de Deus está sendo desagradado por intermédio deste nosso comportamento. Então, meus irmãos, o que eu mais desejo, que nós, todos aqui, todos nós, a começar por mim, todos nós, que viemos aqui, neste lugar, para aprendermos, ouvirmos a palavra de Deus, e como influenciadores, como sacerdote do lar, como líder espiritual da sua casa, você como influenciador que seja casado, seja solteiro, que você leve essa conscientização de que isto também desagrada ao Senhor se for conduzido da maneira errada. É você que domina a comida que está sobre a mesa, como o Baba falou, você escolhe o que vai comer, e não que a comida te escolhe, que a comida te domina, que você, meu Deus, é uma comida demais, vou pegar isso aqui, pega aquele outro, e não tem limite, você está sendo dominado. Interessante, para finalizar aqui, a minha nora, ela começou um propósito de 1 ano sem açúcar, 1 ano, nada, zero de açúcar mesmo, tudo ela evita, ela lê os ingredientes ali, faz isso aqui tem açúcar, não, nada de açúcar, tá? E ela falando assim, estava com eles lá agora, 3, 4 semanas atrás, lá nos Estados Unidos, e ela dizia, meu sogro, olha, o que mais eu estou aprendendo não é em relação à comida em si. Claro que tem todos os benefícios, o Baba falou aqui dos prejuízos que há com açúcar, todos os benefícios de você não ter comida com excesso de açúcar, mas o que eu mais estou aprendendo é me colocar diante do Senhor, para que eu domine isto, para que a comida não me domine. E ela não é gordinha, nada, é bem em forma, tudo, mas este propósito levou ela a estar mais perto do Senhor, a se colocar mais ainda diante do Senhor, para dominar aquilo que estava lhe dominando. E que seja esse também o nosso entendimento. Cada um de nós aqui, você leve essa reflexão, depois eu já até coloquei no grupo, leve isso para casa, medite nisso. Eu vou botar toda a palestra deles também no grupo amanhã. Veja de novo, veja as orientações, principalmente a questão de alimentação. Você não vai ser xiita. Não é nada disso, não é esse o propósito. O propósito é espiritual acima de tudo. E que você possa refletir nisso, da sua vida diante de Deus e os seus que estão ao seu redor, junto na sua casa. Como que você pode glorificar a Deus por intermédio da alimentação. Como você se alimenta, do que você se alimenta, de também glorificar a Deus por intermédio disso. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti. Te agradecemos pelos muitos ensinamentos que recebemos nesta noite. Ó Deus, quão agradável é ouvir o Senhor como Pai amoroso, carinhoso, nos corrigindo
nos orientando, às vezes nos chamando a atenção, puxando a nossa orelha para prestarmos atenção na tua palavra. Deus, nós queremos te agradar. Queremos, ó Deus, sermos filhos que ouvem a orientação do Pai e obedecem, se submetem. E assim, ó Deus, também com isto tudo que temos ouvido. Pai, nós queremos nos controlar, dominar estas coisas que muitas vezes nos dominam, que é a própria alimentação, os alimentos. Nos ajuda, Senhor, e preserva-nos também de entristecermos o Teu nome, por intermédio, Senhor, de muitas vezes acharmos bonito a gula, glutonaria, a comilança excessiva, descontrolada. Meu Deus, isso não te agrada. Abre os nossos olhos para vermos isto, percebermos, e naquilo que nos couber, levarmos a Tua palavra neste sentido, ó Deus, de que o Senhor não se agrada disso, e nós, como Teus filhos, queremos Te agradar. Nos ajuda, nos fortalece, para podermos nos preservar assim diante de Ti. Oramos e Te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.